Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje, 29 de setembro de 2021. Então, vamos iniciar mais uma aula de geografia. Na aula passada, nós falamos sobre água encanada. Estão lembrados? E também eu falei um pouco, né? Nós já vimos esse conteúdo, estamos vendo também lá em História, né? Quando nós falamos do município, nós estamos falando sobre, né, alguns serviços que são públicos, serviços que são privados, e por acaso algum deles nós temos aí falando sobre a água encanada, né? Bom, e aí nós temos aí na página 71, temos o início de uma atividade, tá certo? Página 71, 72 e 73, que eu pedi para que vocês respondessem em casa. Bom, então a primeira questão diz assim, faça uma pesquisa e descubra. Primeiro, há estação de tratamento de água no município onde você mora? Bom, o município onde nós moramos é aqui em Guadalupe. Sim, há uma estação de tratamento, onde nós chamamos de ETA, tá? No segundo pontinho tem assim, de onde vem a água que você e sua família consomem? Bom, aqui na cidade de Guadalupe, a água vem diretamente do rio, né, do nosso lago, né, que é o Lago de Boa Esperança, tá certo? Bom, e no terceiro pontinho temos assim, a água que você e sua família utilizam é adequada para o consumo? Bom, a água que abastece, né, a nossa cidade, sim, é uma água, né, que é tratada e ela é, né, adequada para o nosso consumo, tá bom? Mude para a página 72. E temos aí um texto, né? O texto diz assim na segunda. Leia abaixo o trecho de uma notícia sobre a falta de água no bairro Jardim Cananeia, no município de Pilar do Sul, no estado de São Paulo. Bom, tem assim, moradores reclamam da falta de água em bairro de Pilar do Sul. Os moradores do Jardim Cananeio, em Pilar do Sul, estado de São Paulo, afirmam que estão há mais de 10 dias sem água pelo bairro, né? Segundo eles, foi preciso pegar água do rio e estocar galões para fazer as necessidades básicas da casa. Em nota, a Sabesp afirmou que o abastecimento de água está normalizado e que as interrupções foram causadas pela alta do consumo decorrente do forte calor dos últimos dias e do aumento do número de pessoas no bairro, que triplicou durante o ano novo. Além disso, a companhia informou que colocou caminhões-pipa para atender os pedidos de emergenciais. Para amenizar a falta de água, Reginaldo P.F. conta que precisou usar a água do rio para as necessidades básicas, como limpar a casa, lavar a louça, tomar banho, né, e etc. Com as contas em dia, ele espera uma solução o quanto antes. Nós pagamos nossos direitos, já mostramos nossas contas de água e IPTU. Queremos solução, afirma. Bom, então aí nós temos, né? Observe bem e temos logo mais algumas perguntinhas relacionadas ao texto. Na letra A, qual serviço público não está sendo oferecido nesse bairro? Bom, é o fornecimento de água encanada, né? Por falta. Aqui também, às vezes, acontece isso, né? De passar o dia todo sem ter água, né? Às vezes acontece. Bom, bem, segundo a notícia, quais as dificuldades que a população enfrentou em razão da falta de serviço? Bom, os moradores do bairro precisaram pegar água do rio e estocar galões para fazer as necessidades básicas da casa. Foi isso? Bom, então é isso que acontece às vezes também, quando falta água que demora a chegar. Aí acaba a água armazenada e a população tem que
né, aos locais mais próximos que tenha água, né, para realizar alguns serviços básicos dentro das suas casas, tá certo? Bom, vamos aí para a letra C. Página 73. Quais outras dificuldades eles devem ter enfrentado? Bom, a falta de água para cuidar da higiene pessoal e da limpeza da moradia, para lavar roupa, para regar as plantas, cozinhar, entre outras atividades cotidianas. D. Como um dos moradores conseguiu água para atender a algumas de suas necessidades básicas? Quais os problemas que o morador poderia ter por causa disso? Bom, ele utilizou água diretamente do rio. A água do rio utilizada sem tratamento pode estar contaminada e transmitir doenças. Olha só, tá vendo, criança? Como é importante, né, vocês lembrarem disso? Pois é. Ou seja, a água que nós recebemos já é uma água tratada. E a água do rio não, ela não é uma água ainda tratada. E a letra E, em sua opinião, o que o morador quis dizer com a afirmação nós pagamos nosso direito, né? Ou seja, converse com os colegas e o professor. Bom, meus amores, então quando ele disse isso, né, em relação nós pagamos o nosso direito, o que acontece? Que a água tratada, né, assim como outros serviços públicos, deve ser fornecida pelo governo para a população a partir dos impostos que esta paga ao Estado e que tanto a água como outros serviços são um direito de todos nós, tá bom? Então, vamos lá para a página, ainda continuando na página 73, temos aí, né, o direito à qualidade de água, já que nós falamos sobre o direito. Bom, temos um pequeno texto, acompanhe aí a leitura, tem assim. É dever dos governantes oferecer à população água apropriada ao consumo. Quando contaminada, a água pode colocar em risco a saúde das pessoas. Ela pode ser contaminada por organismos que causam doenças e por substâncias tóxicas presentes no esgoto, nos rejeitos industriais e nos agrotóxicos. Sabiam? Pois é. O que é agrotóxico, tia? Bom, são produtos químicos utilizados nas plantações para controlar organismos que dificultam o crescimento dos vegetais, que nós chamamos de veneno, né? Que a gente coloca para matar aqueles insetos que prejudicam a planta. Entre os principais males causados pela água contaminada está a diarreia, a cólera e o envenenamento. Eles são responsáveis pela morte de muitas pessoas, principalmente crianças. Esses problemas, no entanto, podem ser resolvidos com o tratamento adequado da água consumida pela população, assim como visto anteriormente, né? Como nós falamos. Então, observe aí essa imagem ao lado, né? De pessoas pedindo, né? Que os governantes respeitem seus direitos e possam ofertá-lo, né? Um serviço público bom e de excelente qualidade. Bom, temos uma pergunta aí, um debate, né? Como podemos exigir nossos direitos ao consumo de água de qualidade? Bom, aqui nesse caso ele mostra algumas pessoas indo às ruas, né? Se fazendo serem ouvidas, tá certo? Bom, então agora vamos lá para a página 74. Onde nós vamos continuar falando sobre esse tratamento de água, que é feito através de quem? De rede de esgotos. Para onde vai a água depois de utilizada em residências, lojas, escritórios, escolas, indústrias, etc. Você já pensou nisso? Para onde é que vai essa água toda, né? Depois que a gente utilizou? Ou seja, ela se torna água de esgoto, né? Não é mais uma água limpa. Ela virou água suja. Bom, então, parte dela vai para a rede de esgotos. Um conjunto de encanamentos que passa embaixo das ruas
para recolher a água utilizada. Algumas moradias e outras construções têm encanamentos que se ligam a essa rede. Sabiam disso? Pois é. Bom, e aí, depois que a gente descobriu isso, é feito o quê? O tratamento de esgoto, né? Então, depois que essa água utilizada ela é captada por essa rede de esgoto, nós temos que tratar, né? Então, da rede de esgotos, parte da água segue para as estações de tratamento. Nessas estações, ela passa por diversos processos até ficar limpa, sendo devolvida aos rios e mares sem causar danos à natureza e à saúde. Então, observe aí as fotografias, né, como a gente está vendo aí, ó. Observe direitinho, né? Logo mais abaixo também nós temos, né, mas olha só a sequência aí, né, a coleta de esgoto, saindo das casas, passando por tubos, né, que são as redes coletoras de esgoto, que leva, né, até uma estação de tratamento do esgoto, onde recebe alguns tipos de produtos químicos, e esses produtos vão matar aqueles germes que fazem mal à saúde humana, e depois desse tratamento, essa água ela é devolvida aos rios, né? Bom, então aí é o caminho do esgoto, né, e da água limpa. Embaixo tem assim, a água utilizada percorre um longo trajeto, passando por tubulações cada vez maiores até chegar à estação de tratamento de esgoto. Tá bom? Bom, então, aí na página 75, diz o seguinte: no Brasil, nem todo o esgoto vai para as estações de tratamento. Parte dele é despejada em fossas ou diretamente em rios, lagos ou mares. Bom, a gente sabe que existe alguns rios aqui no Brasil que são completamente contaminados, né? E, né, por que que isso acontece? Porque recebeu durante anos e anos e anos, né, um esgoto sem ser tratado. E por isso, né, aquela água se tornou imprópria para a vida, né? Bom, então, aí na página 75, nós temos uma atividade, que são apenas duas questõezinhas. Eu quero que vocês façam, resolvam essas duas questões, e aí na próxima aula a gente confere, tá certo? Então, meus amores, agradeço a participação de vocês e façam as atividades direitinho e até a nossa próxima aula. Então, tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.